Hoje vamos falar um pouco sobre depressão. Assunto esse que foi nos pedido por vários telespectadores que nos telefonaram e que eu vou conversar um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem o que é depressão, tá? E vamos iniciar o que é depressão. Tá? Uma das coisas importantes que as pessoas precisam saber é a diferença entre a doença depressão ou o estado depressivo. São coisas diferentes. O estado depressivo são períodos em que a pessoa fica triste, desanimada, né, por algum motivo específico, ou às vezes até pela própria personalidade dela, e que são passageiros. Né? Já a doença depressão, ela se manifesta e tem uma continuidade, tem um prolongamento de tempo que fica incomodando a pessoa, fica dificultando a vida dela, né, por mais de meses. Então a pessoa acaba se tornando refém desse tipo de sentimento triste, esse afeto deprimido. Então, assim, temos que ter esse cuidado. Muitas pessoas ficam tristes por um ente querido morrer, né? E isso é uma coisa natural, ninguém vai ficar faceiro, ninguém tem que conviver com isso, né, sem tratamento, se for o caso, ou achar que isso é uma coisa, uma doença, né, ou normal. Isso vai ser avaliado com o tempo. Tem pessoas que superam esse tipo de coisa em poucos meses, né, em pouco tempo, conseguem conviver com perdas, né, mais rapidamente. E outras pessoas não. Aí elas passam a viver em função desta perda, causando prejuízos para ela, para a família, para os amigos e trabalho também. E são cuidados que a pessoa vai ter que ter. Então não se impressionem, né, com a situação de ficar deprimido. Por quê? Porque isso é um sentimento muito importante que as pessoas têm que ter na sua vida. A depressão, o afeto triste, faz parte das pessoas, assim como a alegria, né, assim como o encantamento, a diversão, tudo faz parte que as pessoas têm que ter. É um crescimento e um aperfeiçoamento dela na convivência com as outras pessoas. E uma das coisas importantes que tem que ter dentro do aspecto de convívio, né, com sintomas da depressão, falando na doença, né, nesse prolongamento de tempo triste, são os aspectos que fazem a pessoa estar triste, né? Ter o humor para baixo, né? São vários sintomas aí, várias coisas que prejudicam, como a pessoa se torna muito pessimista, né? O rendimento dela acaba caindo, as relações sociais dela acabam ficando em quase nada, ela tende a não sair de casa, né? Além da tristeza, falta de prazer, uma coisa importante que as pessoas têm, elas passam a não ter muito prazer em nada, né? Não querer conversar, se isolar, né? Tem alterações físicas que são extremamente importantes e às vezes anúncio dessa depressão, que é o cansaço, né? Algumas dificuldades na parte de peso, por exemplo, a pessoa acaba tendo fome demais ou perda de apetite muito intenso. São sintomas da depressão com alterações físicas, né? Dores no estômago, mal-estar, dores de cabeça. Né? Então, o conjunto disso vai formar a doença depressão, né? Passa a ter uma dificuldade para trabalhar, para sair de casa, né? Ela não tem essa vontade de fazer isso, né? Então, esse conjunto de sintomas vão formar a doença depressão. Então, preste atenção, né? Não deixe isso para lá, porque pode se tornar uma coisa muito difícil com o tempo, né? E determinar muitas vezes perdas de relações da pessoa. Bom, sabendo mais ou menos como lidar, e isso são só alguns itens, né, que a pessoa tem que cuidar,
Nós temos que ver, assim, dentro desse parâmetro de depressão, as causas, por exemplo. Né? Uma delas eu já falei há pouco tempo, que foi a perda de pessoas conhecidas, né? A perda de entes queridos, que vão determinar também essa doença. Outras causas são genéticas, por exemplo, hereditárias, que contribuem para a pessoa não ter condições de superar alguns traumas na vida. Tá? Outras causas são os traumas que ela vem tendo durante a vida, um acúmulo desses traumas, que acabam repercutindo dentro de um contexto, tá? E a pessoa não consegue superar, acaba determinando um acúmulo de problemas sem resultados bons para ela. E acaba nas relações e no íntimo dela tendo um desgaste grande. Os fatores do desenvolvimento da pessoa também são importantes. Uma série de perdas, né? Traumas, dentro da família, dentro das relações, dentro do trabalho, acabam determinando também, pelo tipo de personalidade, a depressão. Vamos nos preocupar, então, que tipo de coisas que podem deixar a pessoa com esses sintomas que dificultam a vida dela. E aí se pode começar a trabalhar em matéria de recuperação da pessoa. E neste momento eu vou encerrar aqui, prometendo em falar sobre tratamentos no próximo programa, em que vou continuar falando sobre esse aspecto tão importante e tão comum dentro do contexto mundial, que está dentro de 2 a 5% das pessoas no mundo inteiro. É uma doença que tende a crescer e está muito difundida e acontecendo de forma assim espantosa, né? Que as pessoas vão ter que também se preocupar em ver esse aspecto aí. Dando continuidade ao programa, eu quero comunicar a vocês que nós fizemos uma gravação de um teatro com um grupo de jovens extremamente gostoso, de um ensinamento muito grande, em que eles colocam dentro dos problemas sociais, né, o preconceito, os conflitos familiares e sociais, e que as pessoas têm que aprender muito. E eles fazem isso de uma forma muito realística, muito positivo, e as pessoas vão aprender muito. Assistam algumas partes desse teatro, que provavelmente vai ser apresentado aqui em Novo Hamburgo, né? E as pessoas vão poder assistirem, prestigiar esse belíssimo trabalho desses jovens. Vamos ao programa.